Olá galera da Eletromecânica, professor Luiz Sérgio, mais uma aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Nesta aula nós daremos continuidade ao vídeo anterior, do qual falamos aí sobre distribuição e condicionamento do ar comprimido. Então daremos continuidade ainda sobre esse tema e finalizamos a nossa aula mostrando aqui esse sistema aqui, né, que representa a parte inicial do sistema pneumático, né? Relembrando o que está contido nesta imagem, nós temos aqui o compressor, né, que é esse conjunto todo aqui. Na verdade são várias partes do compressor, né? Então nós temos aqui o filtro, o compressor propriamente dito, né, a figura que mostra o motor. Logo em seguida temos aí o reservatório e após o reservatório nós temos aqui a unidade de tratamento de ar, que realiza a secagem do ar, ou seja, é feita a desumidificação do ar. Então, dando continuidade aí, falando sobre as outras partes que compõem o sistema, nós temos aí como características das redes, né? Porque o sistema ele é interconectado aí por redes para o transporte do ar comprimido, e algumas de suas características são, então, uma das primeiras que nós podemos destacar é o formato do sistema, né? Que pode ser do tipo fechado ou do tipo aberto. Não confundir com aquela definição que nós vimos em sala, a definição do sistema hidráulico e do sistema pneumático, né? Lá no sistema hidráulico nós havíamos comentado que o sistema hidráulico é considerado um sistema fechado, porque o óleo fica circulando no sistema, né? Ele sai do reservatório, é aspirado pela bomba, de lá ele segue para o atuador e, realizado o seu trabalho, o óleo retorna para o reservatório novamente, né? Criando assim um ciclo. Por isso nós consideramos que o sistema hidráulico é um sistema fechado, né? O óleo fica dando voltas lá dentro, né? Já o sistema pneumático, como foi definido, o sistema pneumático é um sistema aberto, ou seja, o ar que é aspirado do ambiente, ele não retorna o ar que é aspirado do ambiente é enviado ao reservatório, né, por meio do compressor, e de lá do reservatório o ar segue para fazer o seu trabalho no atuador. Do atuador, o ar não retorna para o reservatório novamente. De lá ele é expelido para o ambiente. Considerado assim um sistema aberto. Por quê? Porque o ar ele não retorna para o reservatório. O sistema, a característica que nós estamos referindo aqui é com relação à circulação do ar, né? De qualquer forma, ele não irá retornar aí para o reservatório, né? Obrigatoriamente ele não retorna, mas nós podemos destacar o formato da seguinte maneira. O sistema fechado, que é o que está sendo mostrado aqui na imagem, nós temos aqui um reservatório, né? Quer dizer, a imagem não mostra, mas vamos imaginar que nós temos um reservatório, e daqui o ar é enviado para os utilizadores, né? Para os consumidores, os equipamentos que irão realizar o trabalho, né? Então, observem que o sistema ele forma uma espécie de anel, né? E o ar ele não é que ele fique circulando, né? Não é que ele saia do reservatório, faça uma volta no sistema e depois retorne para o reservatório novamente. Não é desta forma. É apenas o formato do circuito que
é em ciclo aqui, né? Ele inicia de um lado, termina no mesmo ponto, dá uma volta aí e termina no mesmo ponto. Porém o ar, né? Lembre que ele não irá ficar circulando aqui como o óleo faz no sistema hidráulico. É simplesmente uma questão de definição, né? Esse sistema, um sistema que é considerado aí um sistema em anel, anel fechado. O outro tipo é o sistema aberto. Esse tipo de configuração, esse formato de rede, nós teríamos aqui, por exemplo, somente uma linha de pressão. Vamos retirar essa parte de baixo aqui, ó. Pronto, retirou essa parte de baixo. Nós teremos somente uma linha de pressão para os consumidores, né? Essa linha de pressão ela não faria uma volta e seria conectada aqui no início, não é dessa forma. Então, nós temos aí dois formatos de rede. Nós temos o formato fechado, o anel fechado, e nós temos o formato aberto. Cada um tem suas características, né? Que nós vamos destacar algumas delas aqui, como por exemplo, o sistema em anel fechado é interessante porque nesse sistema a pressão é constante em todos os utilizadores. Então, nesse consumidor aqui, vamos supor que seja uma máquina, uma parafusadeira pneumática, né? E vamos supor que este outro equipamento aqui seja uma pistola pneumática, né, de tinta. E como o sistema aqui é fechado, esse sistema garante, essa rede aqui garante que a pressão em todos os pontos seja constante. Que aqui, por exemplo, seja de 6 bar, aqui também seja de 6 bar. Beleza? Outra característica é com relação ao fluxo aqui, né, o fluxo do ar. O fluxo é mais constante também, né, mais uniforme em relação ao sistema, ao formato de rede aberto. O formato aberto ele é mais indicado para aqueles equipamentos um pouco mais isolados, né, um pouco mais afastados do compressor ou do reservatório. Então, neste caso, é interessante que se derive uma rede aberta. Vamos supor que nós temos um equipamento aqui muito distante, então nós teríamos aqui vamos supor que derive dessa rede aqui uma outra rede, ligando diretamente esse equipamento ao reservatório. Então, ele é mais indicado para pontos que são muito distantes e isolados. Então, nós temos aí a primeira característica da rede, né, que ela pode ser no formato fechado, formato aberto. Uma outra característica da rede são as ligações entre os tubos. Então nós falaremos um pouco sobre os tubos mais à frente. E esses tubos eles são interligados e a forma de interligação entre eles pode ser de várias maneiras aí. Pode ser do tipo rosca, pode ser utilizado uma solda, né? Pode ser utilizado um flange ou podemos utilizar o que nós chamamos de acoplamento rápido. Na imagem a seguir nós temos alguns exemplos destas ligações que são realizadas entre os tubos. Então nós temos aqui, por exemplo, à esquerda uma ligação que utiliza aí rosca. Nós temos apenas para representar, né, para aqueles que não têm ideia que seja um flange. Então aqui nós temos um flange, né, que é acoplado aqui ao tubo, pode ser soldado, por exemplo, ao tubo, e esse flange vai ser conectado, por exemplo, a um outro flange aqui do outro lado, né, e apertados aí por parafusos, fazendo assim a conexão entre os tubos. E nós temos um outro exemplo aqui à direita de um outro acoplamento, de uma outra forma de interligação entre os tubos, que é a ligação utilizando acoplamento rápido. Então aqui é inserido a mangueirinha ou então o tubo e automaticamente
o tubo aí fica fixo, né, nessa conexão. Então é importante destacar que esses tubos é importante que não haja vazamento, né? Então esse acoplamento rápido, que é um acoplamento bem comum aí, né? Ele tem essa característica de não possuir vazamentos, né? O mínimo possível, assim como as demais conexões, né? A conexão aqui que utiliza a rosca, é interessante que se utilize aí a fita veda-rosca, o Teflon, para minimizar aí a possibilidade de vazamentos. Beleza? Então nós temos aí a nossa segunda característica, que são as ligações aí entre os tubos na rede. Uma outra característica que nós podemos destacar nas redes é que os tubos eles têm que ter uma certa inclinação, como mostra aqui a figura. O tubo ele não se desloca, ele não segue um caminho totalmente linear aqui na horizontal, né? Por que que é interessante que se faça essa inclinação? É interessante para que durante o funcionamento, né, do sistema, o ar comprimido, como nós vimos, carrega consigo algumas impurezas, dentre elas a umidade. Então, por mais que ele já tenha passado lá no secador, uma certa umidade remanescente aí pode ficar no ar comprimido e seguir para o sistema. E a tendência é que essa umidade ela vá se acumulando aí no caminho, né? Nas tubulações, nos atuadores. Então, como às vezes é inevitável a retirada total da umidade, possa ser que ela se acumule aqui nos tubos. Então, para evitar ebulições de umidade, ebulições de condensado, é interessante então dar esse decaimento do tubo para que o condensado, né, que é a umidade, que a água, né, propriamente dita, ela se acumule aqui, né? Ao invés de ela se acumular, ela vai seguir o fluxo do ar, né, descendo aí para ser purgada posteriormente, né? São utilizados aí a cada determinado comprimento, por exemplo, a cada 30 metros, são utilizados aí purgadores para retirada desse condensado que se armazena aí na tubulação. Então é interessante que a tubulação do sistema pneumático tenha essa inclinação, que varia aí de 0,5% a 2% na linearidade da rede, né? Uma outra característica da rede é a utilização dos tubos, né? Então os tubos podem ser de dois tipos, tubos metálicos e não metálicos. Então, à esquerda aqui nós temos exemplos de tubos metálicos, né? Esses tubos metálicos, eles são de material inoxidável, justamente pelo fato do sistema ainda carregar um pouquinho de umidade. Então se o material não for inoxidável, né, vai acabar provocando aí a oxidação do tubo e posteriormente a inutilização deste. Então são utilizados aí materiais como, por exemplo, o cobre, o aço inoxidável, o latão. Então vai muito da aplicação, utilizado aí um material não oxidável, né? O tubo do tipo não metálico está sendo mostrado aqui à direita. Então nós temos aqui dois exemplos, um flexível, que é bastante comum aí em utilizadores que sejam móveis, como por exemplo a pistolinha lá pneumática, né, para pintura. Então é interessante que seja uma mangueirinha como essa daí, né? E embaixo nós temos um outro tubo
não metálico, né, uma mangueirinha também, outra mangueira, para aplicações aí de baixa pressão. Essa já é um pouco menos flexível, vamos assim dizer, mas bastante maleável também. Então estes tubos não metálicos, eles são fabricados aí de materiais como, por exemplo, polietileno, nylon, dentre outros. Materiais bastante resistentes. Então, as interligações entre os tubos, elas são feitas aí, como nós vimos anteriormente, por meio de algumas conexões, né, rosca, solda, flange. Nós temos aqui algumas imagens que representam aqui essas conexões, né? As conexões podem ser tipo metálicas ou não metálicas. Aqui está sendo mostrado uma conexão não metálica do tipo acoplamento rápido. Então aqui nós temos os acoplamentos, aqui o tubinho sendo inserido no acoplamento, e é um exemplo aí de conexão. Beleza, pessoal? Esses aí são os principais itens que nós destacaremos aí da rede, né? São os tubos, as conexões entre eles e algumas outras particularidades. E vamos dar continuidade falando sobre a parte final aí do sistema. Então nós vimos aí o sistema desde o início, né? Lá do compressor, vou voltar aqui a imagem. Nós estamos acompanhando o sistema aí desde o início, lá do compressor, né? Que a função do compressor é aspirar o ar do ambiente. De lá ele é enviado para o reservatório, né? Então, a depender do sistema, o sistema pode conter ou não um resfriador, né, que fica entre o compressor e o reservatório. Do reservatório, o ar segue então para os atuadores, né, os equipamentos que irão fazer o serviço propriamente dito, né, que irão realizar o trabalho no sistema pneumático. Então, daqui do reservatório ele seria enviado lá para os atuadores. A depender do sistema, da complexidade ou da importância do sistema, são utilizados aí secadores de ar para retirar a umidade, né, melhorar a eficiência do sistema. E de lá, né, caso o sistema não tenha um secador, aí sim ele é enviado para o atuador. Lembrando que entre o atuador e o reservatório, né, desconsiderando aí o secador, nós temos outros componentes, como por exemplo válvulas, né, válvulas direcionais para fazer o controle do fluxo, o controle de direção do fluxo do ar, né, para que esse ar possa ser enviado lá para o atuador. Então nós aqui estamos acompanhando o sistema desde o início, né, e estamos chegando lá na parte final. Então o ar já saiu do reservatório, já passou pelo secador, segue agora pelas tubulações, chegando lá na parte final. Então quem seria a parte final? Quem estaria na parte final do sistema pneumático? Então nós temos na parte final basicamente três componentes: a válvula direcional, uma unidade que realiza um último beneficiamento do ar, e o atuador propriamente dito. Então, antes de falarmos sobre as válvulas direcionais, vamos dedicar uma aula só para ela. Vamos dar uma olhadinha em um componente também muito importante do sistema, né, que está lá na parte final, né, praticamente a penúltimo item, né, do sistema, é aquele item que fica antes do atuador. Então nós temos aí uma unidade
chamada de unidade de conservação e condicionamento. Então ele fica lá já no ponto de utilização, lá no ponto final do sistema, e serve como sendo um último estágio de beneficiamento do ar, antes de seguir para o atuador. Então observe que desde o início o ar vem sendo tratado, né? Ele é inicialmente tratado lá no compressor, com o filtro, né, que retira as impurezas sólidas do ar, como por exemplo poeiras. Do compressor, o ar é resfriado para que se baixe a temperatura, para que se retire também o condensado, né, com essa baixa da temperatura. Depois ele é armazenado no reservatório, em seguida segue para o sistema. A depender da complexidade, alguns passam pelo secador e lá é tratado novamente, né? É desumidificado, ou seja, retirado o condensado, retirada a água, e aí sim é enviado para os atuadores. Então, chegando nos atuadores, nós temos esta unidade, que é o último estágio aí, que faz o tratamento do ar para o atuador. Mas por que tanto trabalho gasto, né, para tratar o ar? Então, é importante destacar porque nós precisamos de um ar puro, né, para ser utilizado lá nos atuadores. Porém, as outras partes do sistema, elas também podem sofrer algum desgaste, alguma falha, se o ar ele não for tratado. Então, se tiver muito condensado, muita umidade, isso pode provocar aí a oxidação não só do atuador, o atuador que eu me refiro, um pistão, por exemplo, não só do cilindro pneumático lá com seu pistão, assim como pode prejudicar outras partes do sistema, como por exemplo uma válvula. Então nós temos que tratar com bastante rigorosidade o ar, para evitar o comprometimento dos demais componentes do sistema, como por exemplo diminuir a incidência aí de oxidação dos componentes, retirar partículas sólidas, né? E essas partículas sólidas elas podem entupir algum orifício, né? Porque nós estamos lidando aí com equipamentos que têm orifícios muito pequenos, né? Dependendo do dispositivo, do equipamento, ele pode ter um orifício muito pequeno e uma impureza lá sólida, uma poeirinha qualquer, pode entupir esse orifício e danificar o equipamento, como por exemplo uma válvula. Então é importantíssimo realizar esse tratamento. É por isso que nós temos vários estágios aí para o beneficiamento do ar. Então o que é feito aqui na unidade de conservação? Unidade de conservação, que também é chamada de lubrefio. Esse lubrefio aqui, ele deriva das iniciais de lube, que significa lubrificação, o RE aqui, que significa regulação, e o fio, que significa filtragem. Então essa unidade de conservação, ela lubrifica, regula e filtra o ar. Então, falar assim, lubrificação do ar é um pouco estranho, mas nós iremos entender o que é essa lubrificação do ar. Então, a unidade de conservação lubrefio está sendo mostrada aqui na imagem. Nós temos um exemplo de uma aqui. Ele é bem comum de ser visto aí em sistemas pneumáticos, né? Eles ficam próximos aos equipamentos utilizadores, né, aquele atuador que vai realmente fazer o trabalho. Então esse equipamento fica próximo dele, e ele é composto aí, como foi possível perceber, por três partes, né? Uma parte que lubrifica, uma parte que regula o ar e outra parte que filtra. Então nós iremos ver com mais detalhe cada uma delas.
cada uma dessas partes. Então está sendo mostrada a imagem de uma aqui. À direita nós temos a simbologia do lubrifio ou da unidade de condicionamento, e aqui embaixo nós temos uma outra simbologia, agora simplificada, né? Então você pode utilizar aí num diagrama pneumático ou a simbologia de cima ou essa simbologia de baixo. Normalmente é vista aí a simbologia de baixo, né? Que é um pouco mais simples. Então vamos observar aqui como é que esse equipamento aqui funciona. Então vamos observar o primeiro estágio aqui do lubrifio, que é o equipamento que faz a filtragem do ar. Então nós temos aqui um filtro. E qual a função do filtro? Como o nome está falando de filtrar, mas filtrar o quê? Então, por mais que o ar já tenha passado por vários estágios de tratamento, possa ser que um resquíciozinho lá de umidade e de poeira venha no ar, né? Então ele vai passar primeiro por um filtro de ar que vai retirar a umidade e retirar a poeira, caso o ar ainda contenha essas impurezas. E como é que ele funciona? Então o ar ele entrará aqui pela esquerda, como está sendo mostrado aqui no fluxo do desenho. Daqui ele segue para o interior do filtro, beleza? Como o filtro como o ar vem em alta velocidade e o filtro tem um formato circular, o que vai acontecer é que o ar ele começará a dar voltas aqui, ó, circulares dentro do filtro, e esse movimento circular que o ar faz com que a umidade seja arremessada, né? Faz com que a água que esteja presente no ar ainda seja arremessada contra as paredes do filtro, formando assim gotículas aqui nas paredes do filtro. Então, com o tempo, essas gotículas de água, né, de condensado, elas se acumulam na parede, começam a descer, né, acumulando-se assim no fundo do recipiente aqui do filtro. Então, o princípio de funcionamento aqui é pela força centrífuga, né? Então o ar entra no filtro, dá voltas, devido à força centrífuga a umidade é arremessada contra as paredes do filtro e assim é retirado o ar, a umidade, a água, né? Junto com a umidade são retiradas também partículas sólidas, as poeiras, né? Então a poeira vai junto com a umidade sendo filtrada, né? E daqui, depois que o ar fez as suas voltas lá e foi retirada a umidade, ele segue aqui pelo outro orifício e sai pela direita. Beleza? Então ele passa por esse primeiro estágio, que é a filtragem do ar. E aqui à direita nós temos a simbologia utilizada para os filtros, né? Os filtros do lubrifio. Então nós temos aqui dois tipos, um que indica que a drenagem é feita de forma manual, que é a drenagem. Nesse equipamento aqui, por exemplo, é esse sisteminha aqui embaixo, ó. Você aperta aqui embaixo e aí o ar que está aqui dentro sob pressão expulsa a água, né? Além dele cair por gravidade, ele também é expulso devido à pressão do ar no interior do sistema aqui, ó. Então, essa umidade ela é retirada de forma manual, apertando aqui nesse parafusinho aqui embaixo, ou então o filtro pode ser que seja automático, né? Então pode ter um dispositivo lá elétrico ou eletrônico que retire automaticamente o condensado, né? Por exemplo, ele aciona lá de tempos em tempos, a cada meia hora o sisteminha lá aciona o dreno e ele é purgado do sistema. Então nós temos aí essas duas simbologias. Mas o importante é que ele tem aqui a simbologia de um losango, né? Um losango com essa linha
horizontal e essa linha vertical aqui tracejada. Beleza? Realizada a filtragem do ar, o ar agora passa pelo segundo estágio no lubrifio. Então esse ar ele é regulado, né? Ele passa por um regulador de pressão, que como o nome já está dizendo, né? Tem a função aí de ajustar a pressão para o utilizador, para o atuador. Então vamos supor que o atuador que nós estamos utilizando seja um cilindro pneumático. Vamos supor que seja um cilindro e esse cilindro trabalhe com a pressão de 5 bar. Porém, o sistema aqui fornece 8, né? Sai lá do reservatório 8 bar. Então você pode regular a pressão neste equipamento, né? Para ajustar a pressão que eu quero utilizar lá no meu sistema. Então ele vai regular aqui por meio de um parafuso. Então nós podemos, deixa eu ver se na imagem mostra aqui, nesse parafuso aqui em cima, ó. Lembrando que o que nós temos aqui é uma representação, né? Não quer dizer que todo equipamento tenha esse formato aqui, não, esse desenho. Isso aqui é só uma ilustração que mostra aqui de maneira didática como é que funciona o regulador de pressão. Então nós temos aqui, por exemplo, um equipamento real, né? Então você faz a regulagem aqui em cima, diferente lá do desenho, né, que é feito lá aqui embaixo. Então a regulagem é feita aqui em cima e ele está acoplado aí ao filtro. Beleza? Então, falando nisso, né, o filtro está aqui embaixo. Eu mostrei aqui no desenho, mostrando aqui no real, ó, o filtro aqui embaixo, o regulador aqui em cima. Bem, então a regulagem de pressão é realizada por meio do ajuste aqui no parafuso, né? Esse parafuso vai atuar num dispositivo aqui que vai restringir ou não a passagem do ar, né? Então o ar entra aqui pela direita, passa aqui por esses espaços, né? Então a depender do espaço disponível, o ar passa com determinada pressão para o outro lado, né? Para o lado direito. Então você faz esse ajuste por meio do parafuso. Então nós temos aí o nosso segundo item, compõe aí a unidade de conservação, que é o regulador de pressão, e mostrando aqui um outro dispositivo que faz parte ainda do regulador de pressão, que é muito importante. Nós temos aí o manômetro, né? O manômetro que é aquele dispositivo, que é aquele instrumento que é utilizado para medir a pressão. Então nós temos aqui um manômetro, né? O manômetro, o princípio de funcionamento deles, vocês estudam na disciplina chamada instrumentação. Lá que ele vai mostrar como é que é um manômetro por dentro, como é que ele atua, né? Para que ele possa mostrar aí a pressão do sistema. E aqui nós temos um dos tipos de manômetro. Nós temos um manômetro chamado tipo Bourdon, do tipo C. Nós temos vários tipos aí de Bourdon. Nós temos a espiral, por exemplo. Esse aqui é o Bourdon tipo C, né? Então o ar entra aqui com determinada pressão. Essa pressão, esse ar com pressão atua aqui nesse dispositivo, que tem um formato em C, né? Abrindo ou fechando essa espécie de mola, vamos assim dizer, né? Então, se a pressão for muito alta, o dispositivo aqui se distende, né? Ele começa a se distender. E essa molinha aqui, ela está conectada por meio de mecanismos ao ponteiro. Então, conforme a pressão aí varia, esse dispositivo aqui movimenta-se, né? Que atua num trem de engrenagens, que por fim está ligado aqui ao ponteiro, e o ponteiro vai indicar a pressão do sistema. Então nós temos um desenho que representa um dos tipos de manômetros, né? Nós temos aí o manômetro do tipo Bourdon tipo C. E para finalizar, vamos agora falar sobre a última parte do lubrifio, que é
o item que faz a lubrificação do ar. Mas como assim a lubrificação do ar? Nossa intenção aqui não é lubrificar o ar, vamos assim dizer, é levar o lubrificante para o atuador, né, para o restante do sistema. Então o atuador é uma parte móvel, então o cilindro pneumático, por exemplo, é uma parte móvel porque ele se movimenta aqui ou para frente, né, ou para a direita aqui no meu desenho, ou para trás aqui para a esquerda no meu desenho. Então ele fica se movimentando. Então partes móveis, elas necessitam ser lubrificadas. E como lubrificar um equipamento deste? Então uma das soluções é utilizar este dispositivo aqui, né? Este equipamento que cadê meu desenho? Este dispositivo que carrega, que leva o lubrificante até o atuador. E como é que ele faz isso? Então vamos voltar aqui no slide anterior para notar o caminho que o ar faz, né? Então primeiro ele passa pelo filtro, depois ele é regulado, passa pelo regulador de pressão e em seguida é enviado para o lubrificador de ar. E como é que o lubrificador de ar trabalha, né? Então o ar entra aqui pela esquerda, desce aqui por este caminho, e o que vai acontecer é que quando o ar preencher esse espaço aqui, né, ele vai pressionar as paredes do lubrificador e pressiona para baixo também o lubrificante. Esse amarelinho aqui, ó, é o lubrificante que é colocado aqui no lubrificador. Então o ar ele pressiona para baixo o lubrificador, ou desculpa, o lubrificante, e o lubrificante acaba subindo aqui por esse tubinho, ó. Então chega aqui em cima, esse óleo ele é pulverizado, né? Ele é transformado aqui em neblina, e essa neblina ela é jogada aqui, jogada aqui com o ar. Então o ar ele segue uma parte desce, outra parte segue seu caminho, e a que segue seu caminho aí já segue com o óleo lubrificante em formato de neblina, né, para ser entregue ao atuador, né, ao cilindro, ao motor pneumático ou a outro equipamento pneumático móvel, né, que necessite ser lubrificado. Então nós temos aqui à direita a simbologia deste equipamento, e os três juntos formam a unidade de conservação ou o lubrifio. Beleza, pessoal? Então por hoje é só, né? Nós vimos aí mais algumas partes do sistema, vimos aí algumas informações sobre a rede em si, né? As tubulações, as ligações entre eles, e por fim nós vimos a unidade de conservação e condicionamento ou lubrifio, que é o último estágio aí de tratamento do ar, que de lá o ar segue para o atuador, que será fonte das nossas próximas aulas, né? Então nas nossas próximas aulas nós iremos falar sobre os dois itens importantes que faltam, que é a válvula direcional e os atuadores, os cilindros pneumáticos. Então por hoje é só. Um abraço aí para vocês e até a nossa próxima aula.